Vamos saudar a igreja da paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Queremos agradecer a todos que estão aqui nesta manhã, para que aprendemos mais a palavra do Senhor. Irmãos aqui que moram bem longe, mas estão aqui para cultuar, para aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Que Deus recompense, que Deus nos abençoe. E nesta manhã, nós vamos ministrar o estudo que seria ministrado na terça-feira. Ministraremos à noite o estudo que seria ministrado na terça-feira. E hoje nós vamos falar, pela manhã, sobre a saída do povo de Israel do Egito. É muito falado esses dias sobre a Páscoa. Ontem à tarde, eu saí de casa para o mercado e vi uma fila muito grande e fiquei pensando, mas por que dessa fila tão grande assim, de sábado? Ele mandou a Pocinho, está lá naquela loja do Cacau Sul, e aquela fila é imensa mesmo. Pessoas ali para comprar os seus chocolates. São os dias de comprar o de Páscoa, os chocolates, comprar o coelho, comprar essas coisas. Mas nós queremos analisar à luz da palavra de Deus como que começou essa história da Páscoa. Pastor Carlos, como começou a história da Páscoa, e podemos assim dizer que a história de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, nós já falamos várias vezes, ela começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que o homem peca, se rebela contra Deus, o Senhor promete que da semente daquela que havia provocado a queda, nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E a partir daí, nós vemos Deus chamando Abraão lá da terra de Ur, da terra dos caldeus, para que ele pudesse percorrer 1.600 quilômetros e fosse lá para a terra de Canaã. E o povo descendente de Abraão veio para a terra de Canaã e eles começam a crescer. Todos nós já conhecemos a história de Jacó, conhecemos aquela história lá do Egito, quando José jogado no poço por seus irmãos, depois venderam para os midianitas, ele vai como escravo lá para o Egito. José se torna governador do Egito. Deus envia uma fome muito grande e o povo de Israel, Jacó com seus filhos vão procurar alimento lá no Egito, e lá eles descobrem que José é o governador do Egito, e em suma, Jacó acaba indo para o Egito com a sua família, cerca de 70 pessoas, eles foram para o Egito. E só que lá no livro de Gênesis capítulo 15, o Senhor disse para Abraão que a descendência dele seria escrava durante 400 anos lá no Egito. E depois de 400 anos o Senhor ia castigar, ia punir aquele povo, ia libertar o seu povo ali. E essas 70 pessoas se transformaram em milhares de pessoas. Nós analisamos que foram 600, somente 600 homens, eram homens de guerra, multiplica para o total de famílias, já vai dar cerca de 3 milhões de pessoas saindo do Egito. E o Senhor prometeu que ia tirar o seu povo dali. Prometeu para Abraão que ia formar uma grande nação. O Senhor prometeu, o Senhor chamou depois
Moisés havia fugido para as terras de Midian, ele passou 40 anos naquele deserto, e através de Moisés e Arão, o Senhor começa a retirar o seu povo. O povo estava sofrendo grandemente, e era uma situação assim muito grande, o sofrimento daquele povo, para poder exclamarem ao Senhor, e o Senhor ouvir, e o Senhor mandar um redentor. Moisés foi um tipo de Cristo, foi um redentor. Nós estamos olhando esse contexto da Páscoa, nós estamos olhando para o redentor, aquele que nos redimiu. É nesse contexto que nós vamos analisar o significado da Páscoa. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que é o livro que nós podemos dizer assim, é o capítulo maior da Páscoa, é o capítulo que mais nos traz informação sobre a Páscoa. O capítulo 12, do livro de Êxodo, ali no capítulo 12, ele vai falar do dia que o povo de Israel foi liberto do Egito. O Senhor disse para Moisés transmitiu essas instruções ao povo, que eles deviam se preparar, eles deviam cingir, está nesse capítulo, eu não vou ler todo o capítulo, eles deviam cingir os seus ombros, se preparar. Quando fala cingir, é porque os homens usavam aquela vestimenta comprida, eles deviam dobrar e amarrar na cintura para estar preparados para a luta, para a saída. E eles deveriam, naquela noite, sacrificar um cordeiro. O texto aí está dizendo que no 10º dia eles deveriam escolher o melhor cordeiro que eles tinham lá no seu rebanho, um cordeiro para cada família. E aquele cordeiro deveria ficar separado, podem acompanhar a leitura, por 4 dias, separado do rebanho, isolado. E no 14º dia, seria o dia que aquele povo haveria de ser libertos da escravidão do Egito. No dia, isso haveria de enviar a última praga contra Faraó, contra o Egito, a 10ª praga. O povo de Israel devia estar preparado. E ao pôr da tarde, cada família deveria ir sacrificar aquele cordeiro, e deveria pegar o sangue e colocar nos umbrais da sua casa, para que quando o anjo da morte passasse, a palavra Páscoa significa passar por cima, salvar. Quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, ele veria ali o sangue e ele saltaria e não mataria o primogênito ali. E a palavra do Senhor diz que naquela noite, depois que o povo de Israel comeu aquela Páscoa, eles deveriam comer aquela Páscoa. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, os irmãos abram lá e vão ver, no versículo 14, está dizendo que Faraó fez a vida daquele povo amarga. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que os obrigavam à dureza. E a palavra do Senhor diz que eles deveriam comer aquele cordeiro assado. Não poderia ter fermento algum na sua casa, mas eles deveriam comer aquele cordeiro com ervas amargas, para que eles pudessem lembrar dos tempos amargos que eles viveram lá no Egito. Lembrem esse mandamento para o povo de Israel. O texto aí vai dizer que o povo de Israel deveria celebrar por toda a vida aquela comemoração da Páscoa, sempre separando aquele cordeiro que haveria de morrer por 4 dias, comendo aquele
cordeiro sem nenhum tipo de fermento, comendo aquelas ervas amargosas, aquela composição de ervas amargosas, né? Os irmãos pensem bem o que é isso. Acho que poucos aqui gostam de giló, né? Eu gosto de giló, eu gosto de gairão, eu gosto de coisa amarga, né? Mas aquelas coisas que o povo comia lá não vai passar nem perto. É uma composição de coisas amargas que o povo deveria comer, para que eles pudessem lembrar a amargura que eles passaram lá no Egito. E comendo aquela erva amarga durante aqueles 7 dias, eles iam lembrar de como foi amargo o tempo que eles viveram ali no Egito. Isso é para eles não esquecerem, deviam comemorar todos os anos aquela festividade da Páscoa. E eu fico pensando que quando ia chegando o dia da Páscoa, a pessoa podia pensar até em comer o cordeiro. Mas só de lembrar de comer aquelas ervas amargas, dava reboliço no estômago da pessoa. Porque era uma coisa super, era amarga de verdade mesmo. Para lembrar o sofrimento que eles passaram no Egito. Eles não podiam esquecer de jeito nenhum. Deus não queria que eles esquecessem. E Deus também falou para aquele povo: olha, lá no futuro, os seus filhos forem obrigados a fazer essa festa, participar disso aí, comer aquelas ervas amargas, daquele jeito, os filhos vão perguntar: mas por que isso? Por que isso? E aí vocês vão dizer para os seus filhos, para que vocês não esqueçam da amargura do tempo que vocês passaram no Egito e da libertação que vocês tiveram. Deus libertou vocês lá no Egito. Vocês nunca podem esquecer isso. E a festa da Páscoa, ela foi feita, comemorada, a primeira vez quando o povo estava lá no deserto do Sinai. Lá no Sinai, o primeiro ano, que era o primeiro ano daqueles que comemoraram, fizeram aquela comemoração da Páscoa. Lá no livro de Números, capítulo 9, a palavra de Deus fala sobre os irmãos lá no Números 9, versículo 14, fala de algumas pessoas que não puderam participar da Páscoa, porque para participar da Páscoa, as pessoas tinham que ter se purificado, não podia encostar no morto, tinha várias exigências para que a pessoa pudesse participar da Páscoa. E havia pessoas que estavam de viagem, estavam longe, ou pessoas que morreram alguém da sua família e ele se contaminou. Então, não pode haver contaminação para participar da Páscoa, não poderia haver. E aí, aquelas pessoas falaram para Moisés, dizendo: olha, nós gostaríamos de participar da Páscoa, mas nós não podemos porque morreu um parente nosso, nós nos contaminamos com o morto. Quando nós estávamos de viagem, nós não podemos participar da Páscoa, e nós gostaríamos de participar da Páscoa. E Moisés disse: olha, espera que eu vou falar com o Senhor. E Moisés consultou o Senhor, e o Senhor deu uma nova oportunidade para que aquelas pessoas pudessem participar da Páscoa no segundo mês, no 14º dia, da mesma forma que os outros participaram, eles deveriam participar também. Está lá no texto referido, no Números 9, que eles deveriam comer, separar o cordeiro direitinho, os 4 dias, deveriam comer das ervas amargas e participar depois da solenidade da Páscoa. E quando nós olhamos no decorrer da história, esse povo, eles ficaram 40 anos lá no deserto. E durante aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, o povo cheio de rebelião contra Deus, e aquele povo não comemorou a Páscoa. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, quando eles entram na terra prometida, em Canaã. Ali, o que Josué faz? Josué, ele purifica o povo, ele circuncida todo aquele povo, faz todo o ritual de purificação, e aí aquele povo
participam da Páscoa pela segunda vez, isso 40 anos depois. Nós não vamos ver, depois disso aí, nenhuma comemoração da Páscoa. Passou o tempo dos juízes, passou o tempo da maioria dos reis, e nós não vamos ver a comemoração da Páscoa. Quando que nós vamos ver a comemoração da Páscoa? A próxima Páscoa, somente Ezequias, depois que, já no final dos reis, depois da divisão da nação de Israel e de Judá, já no reinado de Ezequias, ali se comemorou a Páscoa. O rei Ezequias fez aquela purificação e convidou o povo, e ali eles sacrificaram a Páscoa. Foi uma cerimônia muito linda, a cerimônia da Páscoa. Depois disso aí nós vamos ver quem? O rei Josias consagrou completamente. A essa época, na época do rei Josias, a nação de Israel já não existia mais. Mas o rei Josias, como rei temente ao Senhor, ele reuniu todas as pessoas. E a palavra de Deus diz que ele saiu percorrendo as terras de Manassés e Efraim, e as terras que já haviam sido tomadas pelo rei Senaqueribe da Síria, e reuniu aqueles remanescentes todos lá em Judá, em Jerusalém, e ali eles comemoraram a Páscoa do Senhor. Depois disso aí, a Páscoa ela será comemorada só na época de Neemias e na época de Êxodo, quando eles voltaram do cativeiro. E aí eles, sob a direção dos dois homens de Deus, eles fizeram aquela humilde Páscoa ali ao Senhor. E a partir daí, já na época do período interbíblico, ou seja, o período entre Malaquias e Mateus, que durou cerca de 400 anos, essa Páscoa ela foi comemorada individualmente na casa das pessoas. Quando inicia-se o Novo Testamento, o rei Herodes faz aquele suntuoso templo, ali comemorou-se a Páscoa ali, a Bíblia nos mostra nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de João, que Jesus ele participou de pelo menos 4 Páscoas, sendo a última aqui ele morreu. Ele foi morto. E o que Jesus fala sobre a Páscoa? Está lá, nós vamos ver lá no livro de Lucas, capítulo 22, Jesus falando sobre a Páscoa. Lembrando que a Páscoa ela apontava para frente. Todas as Páscoas que foram comemoradas, elas apontavam para frente, apontavam para a morte vicária de Jesus Cristo. Elas estavam mostrando todas as vezes que sacrificavam um cordeiro, estavam mostrando que haveria um cordeiro que seria sacrificado, seria morto uma única vez para perdoar, purificar a humanidade de seus pecados. E quando aquele povo sacrificava ali em Jerusalém, diz os historiadores que se reunia tantas pessoas em Jerusalém para sacrificar a Páscoa, que matava-se aproximadamente 250.000 cordeiros para sacrifício da Páscoa. Tinha que trazer sacerdotes de todos os lugares de Israel para fazer aquele grande sacrifício. E diz também a história que os riachos em volta de Jerusalém, eles ficavam vermelhos, a água se tornava vermelho por causa da quantidade de sangue que era jogado dentro daqueles riachos. E era um sacrifício assim, um ritual sempre, todos os anos o homem pecava, matava o animal, pecava, matava o animal, era aquela situação terrível, aquela matança terrível. E aí Jesus aparece e diz, no capítulo 7, aliás, capítulo 22, versículo 7, Jesus dizendo, Lucas dizendo, chegou para o dia dos ázimos, que importava sacrificar a Páscoa.
era importante sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João dizendo: ide preparai-os a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até que ele entrar. Lembrando que os homens não carregavam o cântaro, só quem carregava eram as mulheres. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Só a título da gente de compreensão, esse cenáculo aqui provavelmente é um local onde a mãe de Marcos, o evangelista Marcos, onde ela preparou também uma ceia, os discípulos estavam ali, todos reunidos ali. Então, nós vimos ali que diz que importava comer a ceia, que era importante, e que Jesus desejou muito comer aquela última Páscoa com os discípulos, e ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque eu vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partindo e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Quando nós estudamos sobre a Páscoa ela foi comemorada a primeira vez lá no Sinai, e ali foi feita uma aliança com o Senhor. Aquele povo fez uma aliança com o Senhor. Deus fez uma aliança com o Senhor. Mas aquele povo, eles quebraram aquela aliança com o Senhor. Lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, depois anota no meio. E ali o Senhor disse através de Jeremias que haveria um dia que o Senhor haveria de fazer uma aliança com eles, não conforme aquela aliança que foi feita lá no Sinai. Porque aquela aliança que foi feita lá no Sinai, eles quebraram aquela aliança, já não existia mais, aquela aliança estava morta, não tinha mais sentido. E aqui o Senhor está falando que Ele está fazendo uma nova aliança. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, o novo testamento, a nova aliança que o Senhor está fazendo com o povo de Deus. Então, agora, a partir dessa aliança, muitas coisas mudaram. Depois dessa aliança, não vai acontecer mais aquela matança sem fim de cordeiro. Né? Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que ele haveria de morrer, ele haveria de dar o seu sangue, ele haveria de dar a sua vida de uma forma definitiva, para que todos aqueles que nele veem não perecessem, mas pudessem ter a vida eterna. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, tem um texto muito importante. Tudo que nós lemos agora, até agora, estava falando de uma Páscoa que apontava para o futuro. Mas quando Jesus morre, a morte de Jesus Cristo, a Santa Ceia, a ceia, por exemplo, que nós vamos tomar, que nós tomamos, que nós comemoramos, ela aponta para trás, ela aponta para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele diz todas as vezes que beberdes esse cálice e comerdes esse pão, nós estamos lembrando da morte dele. Por isso nós temos que todos os meses tomar sem o Senhor com pão, e com esse sentimento, com essa lembrança: olha, Jesus morreu. Aquelas pessoas
comiam aquele bezerro, comia aquele pão sem fermento, eles estavam olhando para muitos deles não sabia o significado real, porque não havia sido ainda apontado. Eles estavam apontando para o futuro, dizendo: olha, vai morrer um cordeiro de uma forma definitiva. Haverá, como Moisés falou lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, que Deus haveria de mandar um profeta semelhante a ele. E nós deveríamos ouvi-lo em tudo. E tudo apontava para esse cordeiro que viria, apontava para frente. A ceia estava apontando para trás, Jesus morreu. Não podemos esquecer. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos remir, para nos livrar da ira da cultura. E Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de sua amor. Deus retirou o povo que era cativo lá no Egito, das garras de Faraó, das garras que ninguém poderia soltar. O homem mais poderoso do mundo, quem poderia tirar aquele povo, aqueles escravos lá nas mãos de Faraó e seus exércitos? Mas aqui está dizendo, Colossenses capítulo 1, está falando de um Faraó muito mais poderoso, muito mais cruel, que é Satanás. Que o Senhor nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. O reino do Filho de seu amor é algo maravilhoso, algo que nós não temos como mensurar. O qual, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, através do sangue dele, nós somos redimidos de uma vez por todas. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando se sacrificava um animal ali, o primogênito, puro, deixar separado, o melhor. E aqui está dizendo que foi sacrificado por nós, o primogênito de toda a criação. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpáveis, se na verdade permanecerdes estudados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito nisso. Irmãos, nós temos que entender aqui essa troca. Essa troca foi feita. Era um cordeiro comum que comia capim, que era cuidado ali, era aquele primogênito ali, simplesmente separou 4 dias. E agora Deus está falando aqui que aquele cordeiro ali foi trocado por um cordeiro que tudo que existe, que subsiste, foram feitos através dele. Ele é o primogênito de toda a criação. Será que dá para a gente entender essa troca? E somente essa troca, ela é capaz de fazer resolver o nosso problema de uma vez por todas? Será que nós podemos valorizar e entender o sacrifício de Jesus Cristo? Será que nós podemos entender o amor de Deus para conosco, ter coragem de tirar o seu filho da sua direita, para enviar para morrer por pessoas tão pecadoras, tão cruéis, tão perversas como nós? Será que dá para a gente entender essa troca? Será que dá para a gente entender esse amor tão grande? Isaías capítulo 53 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus, o Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Quando Jesus estava lá na cruz, a palavra do Senhor diz que Deus virou as costas para ele. Tamanho é o nosso pecado. E Deus não pôde suportar aquela situação, o filho dele naquela situação. Nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. Temos que saber como que nós não vamos esquecer isso. E temos que entender como que nós estamos esquecendo isso. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Em Hebreus, capítulo 3, fala da superioridade de Cristo sobre Moisés. Porque o povo de Israel, o povo de Judá, olhava tudo para Israel. O sinalizador deles era a lei de Moisés. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus é muito superior a Moisés. Versículo diz: por isso, irmãos, santos, participemos da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Muito superior a Moisés. Versículo capítulo Hebreus capítulo 4. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente os seus próprios pecados e depois do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para todos sempre. Irmãos, o que era a Páscoa? A Páscoa, ela era a sombra daquilo que haveria de vir. Tudo aquilo que acontecia no passado era uma coisa, era uma sombra daquilo que haveria de vir. Os quais, falando aí de Hebreus, diz que esse capítulo 8, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado quando dá para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, vou fazer tudo conforme o modelo que o monte te mostrou. Essas coisas haveriam de servir como modelo, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Nós não podemos esquecer disso. Nós falamos sobre Jeremias, capítulo 31, que diz que porque se aquela primeira foi irreconhecível, nunca se deveria buscar lugar para a segunda. Se aquele primeiro testamento, aquela primeira aliança, que se ela realmente fosse uma aliança que não perecesse, que não fosse capaz de ser destruída, não precisava dessa segunda aliança, não precisava da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque repreendendo-lhes disse: eis que vem um dia, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Isso quando Jesus viesse para morrer na cruz do Calvário. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, que a aliança morreu. Vamos lembrar disso, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração, em seu coração escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Lá em João capítulo 1, versículo 29, falando sobre João falando sobre Jesus Cristo, quando Jesus está ali batizando ali no Rio Jordão, está dizendo no versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para aquela multidão.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros, eles não tiravam o pecado. Era uma cerimônia que tão somente ela cobria o pecado. Mas agora nós sabemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 14 diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que é a ceia? A ceia é o reconhecimento de uma morte eficiente e simples, que virou para sempre. A ceia é isso aí. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: alimentai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, o que a palavra de Deus quer nos falar? Nós devemos comemorar a Páscoa. O que nós vimos aqui em todas essas leituras, a Páscoa apontando para frente, apontando para Jesus. O que Jesus falou? Ele desejou muito esse dia do qual, através do sangue dele, estava fazendo uma nova aliança. A Páscoa, ela foi feita para aquele povo que saiu do Egito. Eles estavam ainda no deserto, estavam também no deserto. Jesus ainda não havia se apresentado, Jesus ainda não havia morrido. Mas quando Jesus morre, eis que o véu do templo se rasgou, eis que tudo se fez novo. Então, nós, não vou falar cristão, porque cristão é uma palavra muito genérica, mas nós crentes no Senhor Jesus Cristo, que estudamos a Bíblia, nós não podemos participar desses misticismos, dessas crendices, participar dessas coisas, vamos dizer assim, sintetismo, como por exemplo, a pessoa está lá na fila para comprar um chocolate. Eu quero um coelhinho da Páscoa. Eu quero isso, quero levar, né, essa semana. Irmão, boa Páscoa para você. Feliz Páscoa para você. Isso, irmãos, é antibíblico. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou para que nós tomássemos o pão, comêssemos o pão, porque quando comêssemos o pão, nós estávamos lembrando que ele entregou o corpo dele, que nós tomássemos o vinho, porque quando tomássemos o vinho, no caso, nós estamos lembrando que ele verteu o seu sangue para nos salvar. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo aqui, que Jesus Cristo, ele é a nossa verdadeira Páscoa. A Páscoa era uma coisa passada. Jesus é a nossa Páscoa. Nós não temos muito algum a fazer como eles fazem. Eles assam aquele cordeiro, fazem aquela cerimônia, mas o que a Bíblia diz? Que se nós cumprirmos o que Jesus falou para os fariseus, que se julgavam tão duros, que se eles tropeçarem em qualquer coisa, não cumprir a lei toda, eles perdoem toda a lei, vivem toda a lei. Então, já que as pessoas estão fazendo a Páscoa, procura descobrir quais são as ervas mais amargas que existem durante a semana, como é aquela amarga mesmo. A pessoa vai desejar depois tomar a ceia do Senhor e comer pelo pão na casa do Senhor. Então, faça assim, completo. Mata também o animal, verte aquele sangue, já que o sangue de Jesus Cristo não foi suficiente, não é suficiente como aqui a palavra do Senhor está dizendo, como Deus disse que Ele é suficiente, então tem que se fazer como as pessoas faziam no passado. Já que nós não consideramos aquilo ali como sombra, que agora nós podemos viver a realidade de comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo, comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, comemorar o sacrifício dele e comemorar também
a vida eterna que Ele nos deu, que Ele nos garante através da sua morte, então nós temos que pensar, da mesma forma que Paulo falou para aqueles judaizantes, que eles deviam circuncidar, que deviam realmente cumprir toda a lei, já que a graça não basta. Quando a gente está comemorando a Páscoa, porque no passado a graça é insuficiente para nós. Se a graça é suficiente para nós vamos sempre comemorar, festejar que Jesus Cristo nos tirou das potestades dessa terra e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a sua salvação. Então, nós temos que, tudo que nos interessa é a gente aprender a palavra de Deus corretamente, viver a palavra de Deus, fazer como fazia Bereia, embora ouvindo os apóstolos, eles iam atrás da palavra de Deus para ver se realmente é assim. Temos que comemorar a ceia do Senhor. Domingo que vem, nós vamos comemorar a ceia do Senhor, vamos participar e nós vamos fazer mais um estudo sobre a ceia do Senhor, a eficácia da ceia do Senhor. Se os irmãos pensam nisso, graças a Deus foi gravado, os irmãos poderão entrar e depois ouvir novamente esse estudo, porque podemos, cada dia ter o compromisso de aprender, ver as vezes